A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 11. Está acabando o trimestre, está acabando o ano, estamos entrando aí na reta final e essa aqui é a lição de número 11. E olha o tema dessa lição: missões e a igreja perseguida. Esse é o tema da lição de número 11. Vamos entrar aqui no textuário da lição, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o verso 12, que diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vamos na verdade prática agora. Diz assim, precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. Essa é a nossa lição, essa lição está abençoada, tá bom? Está acabando o trimestre, esse vídeo aqui, essa aula é para você que é professor, poder preparar a sua aula, a sua lição, e você que é aluno aprender mais um pouco. E quem sabe você nessa correria de final do ano não consiga estar na escola dominical, aproveita esse vídeo aqui para aprender mais um pouco. Amém? Vamos então nessa lição. Aqui essa lição eu quero trazer temas para debate, coisas interessantes, tá? Além dos esclarecimentos, a ideia é aprofundar o comentário bíblico. Tem, por exemplo, duas questões que eu quero colocar aqui nessa lição para a gente apresentar, que diz assim, pelo menos duas aqui, a janela 1040 povos que não foram alcançados ou que têm dificuldade o evangelho entrar. Ela vai impedir o arrebatamento da igreja? Tem gente que tem essa questão, esse questionamento, né? Será que ela impede? Porque a Bíblia assegura em Mateus que após o evangelho ser pregado a todos os povos, aí sim virá o fim. Então, e a janela 1040, você acha que ela impede o arrebatamento da igreja? Vamos tratar isso aqui também. E outra coisa, outra dúvida interessante, né? Por que Deus permite a perseguição? Deus não podia guardar o seu povo de ser perseguido? Por que ele permite então isso? A gente vai tratar isso aqui nessa lição. Vamos lá, vamos entrar nessa lição? Deixa o seu like, tá? Nesse nosso vídeo, comente aí o nosso conteúdo, né? Indique o nosso conteúdo para alguém. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Marcos André, esse é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Introdução. Vamos aqui nesse primeiro parágrafo da introdução que diz assim, a perseguição contra os cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressarem a sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Tá? A realidade, meus irmãos, né, sobre isso daqui, a realidade é que o evangelho incomoda o inferno. O evangelho, isso é um grande fato, o evangelho ele incomoda o reino das trevas e por isso a perseguição vem por esse incômodo. Olha, aqui vou falar rapidamente esses três tipos essas três motivações, né, que acontece a perseguição. Primeiro, religiosa, que foi falada aqui, né? Bom, aí a perseguição religiosa ela vai acontecer devido a um determinado país ou região já ter uma religião oficial. E aí eles se sentem incomodados com uma nova religião que chega. Por isso eles fazem perseguição. Isso não acontece só com os cristãos não, tá bom? Isso acontece também com o budismo, com o hinduísmo. Existem, por exemplo, perseguição, né, dos budistas contra o Islã em algumas regiões. Mas como a gente está falando da igreja perseguida, estamos falando da igreja, então a gente está falando aqui das perseguições que acontecem das religiões oficiais de alguns locais contra os cristãos. Outra motivação, né, para a perseguição é a política. A gente vê isso, como que acontece, por que acontece? Quando uma região, as autoridades de uma região vê o povo cristão crescer, eles se sentem incomodados com medo daquele grupo cristão se voltar contra eles em votações, em rebeliões, e aí eles se sentem incomodados e por isso eles fazem também perseguição, se opõem, né, àquele grupo. E também cultural. A questão cultural ela tem a ver com o estilo de vida cristão, tá? Aquele estilo de vida ele incomoda, ele é um estilo diferenciado, isso aí incomoda a população local. Bom, vamos aqui no segundo parágrafo, diz assim, por isso o tema desta semana é muito importante. Veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um
panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos. Tá? Irmãos, a realidade é que o problema das perseguições não vão se resolver. Isso é bíblico, isso vai ficar por aí, tá? A gente vai falar um pouco mais à frente porque que Deus permite a perseguição, mas a realidade é que não se resolve, é um problema que vai ficar, tá? Até o dia que Jesus arrebatar a sua igreja, tá? E um tema, algo importante aqui para mim a ser considerado, como objetivo da lição, é envolver a igreja na questão da obra missionária, envolver mais a igreja. Essa escola dominical tem esse foco também, tá? Envolver mais a igreja na questão da obra missionária. Vamos então a essa lição. Tópico 1, o tema desse tópico é: a igreja nasceu em um contexto de perseguição, tá? Mas antes de entrarmos aí nesse tópico, eu quero lembrar os irmãos que vai ficar na descrição desse vídeo os links para você conhecer o nosso trabalho, o meu blog, o Clube da Teologia, um blog de estudos da Palavra de Deus, tá? Você vai conhecer ali o nosso trabalho, os meus livros publicados, esses que estão aqui atrás, tá? E também para você adquirir o nosso subsídio, caso você queira. Eu produzo esse vídeo aqui a partir de um subsídio que eu disponibilizo lá no meu blog, no Clube da Teologia, tá? Deixa o seu like aí no vídeo. Vamos aqui a esse tópico maravilhoso. Ó, o tema do tópico: a igreja nasceu em contexto de perseguição. O primeiro subtópico, o tema é assim, ó: a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Então vamos falar aqui sobre a perseguição contra Estevão e já vamos dar a resposta a uma das perguntas que eu mencionei no início. Bom, vamos lá. Vou ler o primeiro parágrafo. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. Tá? Então a gente conhece a história de Estevão lá no capítulo 7 de Atos, que ele vai sofrer acusações ali, né, mentirosas contra ele, tá? E por causa disso ele foi apedrejado naquela ocasião. Bom, meus irmãos, a questão aqui é a seguinte: sempre vai haver perseguição contra nós. Que todas as perseguições sejam no molde dessa contra Estevão. Você talvez não vai ser apedrejado, né? Não vai sofrer nenhum dano. Porém, todas as acusações contra você têm que ser falsas, tá? Todas as acusações que visam te perseguir, seja no local de trabalho, seja ali na sua vizinhança, onde você estiver, todas as acusações têm que ser falsas, como foi com Estevão. A partir do momento que a acusação contra um servo de Cristo é verdadeira, né, como se estiver mesmo no erro, aí ele não é digno do reino de Deus. O segundo parágrafo diz assim, ó: o discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram ao ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja, tá? Então a gente vê que foi a sabedoria de Estevão que atiçou eles, né? Eles não puderam repudiar a sabedoria. Olha o que diz o texto de Atos 6, o verso 9 e 10 diz assim, ó: e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertinos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, né? Então a gente vê que Estevão, ele tinha o Espírito Santo, e esse foi o diferencial na vida de Estevão. O Espírito Santo foi que fez toda a diferença, dando a ele a sabedoria para que ele pudesse repudiá-los, né, refutá-los nas suas ideias, tá? E isso aqui é uma realidade. Toda vez, se nós tivermos o Espírito Santo conduzindo a nossa vida, nós vamos incomodar. A realidade da vida de Estevão é a realidade de todo servo de Cristo que tem o Espírito Santo. Ele vai sempre incomodar. Você tem que tomar muito cuidado quando você não estiver incomodando o mundo. Toma muito cuidado com isso. Bom, aqui no 2, aqui sim a gente vai responder aquela pergunta, né? Por que Deus permite a perseguição? Vamos aqui no 2. O tema do tópico 2 é: a igreja foi dispersada.
Vou ler o primeiro parágrafo. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Tá? Então a gente viu que quando Estevão foi apedrejado, aqueles religiosos que estavam ali, que apedrejaram Estevão, eles viram que as autoridades não se incomodaram. Os romanos não se incomodaram, tá? O rei de Herodes, né, não se incomodou, então ficou tranquilo. Aí o que eles fizeram? Aí passaram a perseguir ainda mais, tá? Isso aí foi o que aconteceu ali com a igreja primitiva. Bom, vamos ver aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por todos os lugares, eles anunciavam a palavra de Deus. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. Tá? Então a gente vai ver, irmãos, olha só, preste atenção. Eles foram dispersos e dali de Jerusalém saíram anunciando a palavra de Deus para tudo que é lugar. Então, lembra que a gente perguntou por que Deus permite a perseguição? Pensa bem. Quando a gente vê aí o Espírito Santo descer sobre a igreja em Atos capítulo 2, eles não saíram para pregar. Eles não organizaram comissões de evangelização. Eles não organizaram agência de evangelização, nem grupos, nem nada. Eles ficaram em Jerusalém. E o que acontece? Por isso a gente vai ver que Deus permite a perseguição, por causa da nossa própria natureza. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus quer ver o seu povo sofrer, mas por causa da nossa natureza, Deus permite a perseguição. Porque a gente, tanto eu como que estou aqui falando, como você que está assistindo esse vídeo, nós relaxamos quando tudo está tranquilo. Quando a situação está mais complicada, aí a gente se dedica mais à oração, à leitura da palavra, vamos mais à igreja. Só quando o povo é perseguido, isso foi na história da igreja. A igreja sempre cresceu diante da perseguição. E hoje, por exemplo, na Europa, Estados Unidos e Brasil, a gente vê uma acomodação muito grande. Por quê? Porque não tem perseguição. Né? E isso aí é uma coisa que a gente tem que pensar a respeito. Por isso que Deus permitiu a perseguição lá no primeiro século e por isso que Ele permite hoje ainda. Bom, vamos lá então no subtópico 3, o tema desse subtópico é: a perseguição cristã é uma realidade. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: de forma geral, podemos conceituar a perseguição como um ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Tá? Então a gente vê que o conceito de perseguição é muito amplo, né? Ele pode ser alguém que tortura ou mata uma pessoa, ou, por exemplo, que assedia de alguma forma, tá? No seu local de trabalho. Se ficar o patrão lá te perturbando, tudo que você faz ele fica incomodando. Isso é uma perseguição. O nome disso aqui no nosso país é assédio moral. Tá? Então perseguição pode acontecer tanto num país ditatorial, né, de governo ditatorial, como no nosso país aqui. Pode acontecer perseguição em tudo que é lugar. Tá? Os crentes podem ser perseguidos em todos os lugares. Essa é a realidade. Vou ler o segundo parágrafo que diz assim, ó: de acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus Cristo. Essa é a realidade. Acreditou-se, irmão, que devido ao mundo ficar mais civilizado, né, devido a aumentar aí, a questão da civilização no mundo, que ia acabar a perseguição e ia diminuir. E o que a gente vê é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Em países onde, por exemplo, religiões de cunho legalista aumentaram muito, surgiram grupos extremistas, tá? Governos ditadores, e aumentou muito a perseguição nesses países. Governos comunistas perseguem muito a igreja, tá? E outros governos também. A perseguição aumentou muito nesses países e aconteceu exatamente o contrário que a gente pensou, né? Achou que devido a aumentar o crescimento das democracias e tudo mais, ia diminuir a perseguição e não diminuiu nada. Essa é uma grande realidade. Tópico 2,
O tema desse tópico é a perseguição cristã na atualidade. Vou ler aqui o primeiro subtópico. O tema é: em muitos lugares ser cristão é perigoso, tá? Não se esqueça aí de deixar o seu like no nosso vídeo. Vamos aqui nesse primeiro subtópico. Vou ler o primeiro parágrafo. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática, serem obrigados a abandonar a família, perder emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos. Bom, isso aqui está acontecendo em países, principalmente os da janela 1040, por exemplo, como o Paquistão. Lá a pessoa pode ser até expulsa da família. Não só o Paquistão, tem muitos países. Isso acontece em muitos lugares. A pessoa é hostilizada. Tem testemunhos lá no site Portas Abertas. Vai lá e você vê cristãos perseguidos. Vai na aba que tem essa parte do cristãos perseguidos, e aí você vai ver os testemunhos que são colocados ali, muito interessantes, muito tremendos, né? Vou ler aqui o que Jesus fala em Mateus 10, o verso 34 e 36. Sobre a questão da hostilidade dentro da família. Olha só o que diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Em outras versões está que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Muita gente pegou esse versículo aqui e usou para falar que você não pode confiar em ninguém. Tinha gente que falava isso até dentro das igrejas, mas a realidade é que Jesus está falando do que ia acontecer com a obra missionária. Ele estava falando que todo aquele que recebesse ele como Salvador ia ter esse problema dentro da família, tá? Ia ficar dentro da família, ia acontecer isso aqui: o filho contra o pai contra o filho, ia ter filhas sendo expulsas de casa. Isso é uma realidade hoje. A gente vê que isso acontece nos dias de hoje, em pleno século XXI, está acontecendo isso daqui, exatamente como Jesus falou. Vamos ver aqui o segundo parágrafo. Diz assim, ó: infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e a morte fazem parte do contexto da vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país, e ao mesmo tempo estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. Basicamente, o que o comentarista está falando aqui é que a gente tem que estar alerta pelo comodismo, pela acomodação que pode surgir em nosso país. Você não está sendo perseguido, não tem grupos extremistas como o Boko Haram aqui, não tem grupos como o Estado Islâmico, e aí o que acontece? O crente fica relaxado na sua fé, fica acomodado, ele se entrega a ideologias. Tem crente com ideologia, irmão, ideologia que é contra a Bíblia. Tem crente assim, tá? Por quê? Porque ele se deixa influenciar. E eu não somente as ideologias, eu vou trazer algo aqui, que é, por exemplo, o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a mistura de crenças. Você sabia que tem crente que consulta horóscopo? Você sabia que tem crente que ele como é que se diz? Ele se mistura com religiões de origem afro, que são baseadas no espiritismo, e ele acha que aquilo ali é uma coisa normal, porque ele viu lá na emissora de TV que ele assiste, que tem que haver um ecumenismo, essas crenças de base ecumênica, e ele aí vai. Por quê? Porque não conhece Bíblia, não vai à escola dominical, não sabe dessas coisas. Tá? Nós temos que ser um povo separado, santo, lavado e remido no poder do Espírito, no sangue de Jesus. E aí o crente, devido à acomodação do nosso país, acaba entrando nessas ideologias, no sincretismo religioso, tá? E tem que tomar o cuidado com isso. Vamos no próximo subtópico. Diz assim, o próximo subtópico, o tema é Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. Vou ler o primeiro parágrafo. Diz assim, ó: segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Isso é uma grande realidade. No meu vídeo anterior eu postei lá
eu postei não, eu falei sobre os países, pelo menos 11 países que mais perseguem. Eu vou falar de novo a relação. Primeiro, como foi dito, a Coreia do Norte, tá? Segundo, Somália. Terceiro, o Iêmen. O quarto, a Eritreia. O quinto, Líbia. Sexto, Nigéria. Sétimo, Paquistão. Oitavo, Irã. O nono, Afeganistão. Décimo, Sudão. E 11º, a Índia. E a relação do site Portas Abertas tem 50 países ali que são os que mais perseguem, tá? E aí tem um link, né? Tá no meu subsídio, não vou deixar aqui por causa do tamanho aqui da descrição que eu já coloquei, mas esses são os 11 países que mais perseguem. E o primeiro aí é a Coreia do Norte, tá? Vamos falar mais um pouquinho aqui dele. Continua aqui, né? No próximo parágrafo, no segundo parágrafo, diz assim, ó: nesses últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. É um quadro desastroso e ao mesmo tempo a perseguição religiosa é extrema. Infelizmente, a Coreia do Norte é uma vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Tá? Então a Coreia do Norte é o país mais fechado atualmente, mais difícil. Tá? Lá, a Coreia do Norte, um pouquinho da história, em 1948, ela se separa ali da Coreia do Sul, tá? Por causa, no auge da Guerra Fria, os países, né, dominantes da época, Estados Unidos, né, capitalista, e a União Soviética comunista, esses países, socialistas, né, esses países, eles fizeram uma divisão no mundo, tá? Na Guerra Fria, eles influenciavam a chamada Guerra por Procuração, eles influenciavam países como o Vietnã, a Alemanha e a própria Coreia a se dividirem, tá? E aí os Estados Unidos financiou o lado capitalista e a União Soviética o lado socialista ou comunista, que é a Coreia do Norte. E aí houve até uma guerra ali, durou 3 anos uma guerra, acho que ela acabou em 1950, por ali, e aí esses países fizeram uma divisão, tá? Eles têm uma zona lá desmilitarizada, aonde eles não podem, onde tem a fronteira de um com o outro. Eles tiveram vários tratados aí para tentar fazer a reunificação, mas nunca conseguiram. E o fato é que a Coreia do Sul, ela cresceu, né? A Coreia capitalista, né? Ela aumentou, o seu PIB aumentou, ela se desenvolveu, teve bastante avanço na parte tecnológica, na área da educação. E a Coreia comunista, que é a Coreia do Norte, ela regrediu, ela ficou, né, a população passa muita fome, tá? Lá tem uma taxa de subnutrição da população de 32%, enquanto a Coreia do Sul a taxa de subnutrição é de 5%. Olha que diferença, né? E a gente vê então por aí o que aconteceu na Coreia do Norte. Para entrar cristãos lá para pregar a palavra é muito complicado. Eles entram, são na sua maioria os sul-coreanos, e para entrar não dá. Eles acham que os norte-coreanos acreditam, o governo norte-coreano acredita que são espiões. Eles apregoam que toda religião para eles é ruim, não só os cristãos, mas qualquer religião para eles são rechaçados. Eles prendem, eles mandam, expulsam do país, porque lá tem que reverenciar somente o governo, né? Somente o presidente. E, infelizmente é isso que acontece na Coreia do Norte hoje. Vamos lá então para o próximo tópico. Tópico 3, o tema desse tópico é como ajudar a igreja perseguida. O primeiro subtópico, e aqui não esqueci, eu vou falar, né, se a janela 1040 hoje, né, se o problema de se evangelizar aqueles países, né, da janela 1040, se interfere na data ou, né, no período do arrebatamento da igreja, que
pelo que fala lá em Mateus capítulo 24, né, no sermão profético, o Senhor falou, né, ali, os irmãos sabem, você lembra, o Senhor falou que o Evangelho do Reino seria pregado a todas as nações, línguas, raças, povos, e aí viria o fim. E o que acontece com a janela 1040, se o Evangelho não pode entrar lá? Tem países que não foram alcançados, então não vai vir o fim? Como é que é isso? Vamos falar sobre isso já já. Bom, vamos lá. O tópico 3, como ajudar a igreja perseguida. O primeiro subtópico é o 1, conhecer a gravidade da situação. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim: infelizmente não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto da perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano, tá? A verdade, irmãos, é que há dois motivos pelo qual as mídias internacionais pouco divulgam sobre a perseguição cristã. Primeiro motivo é porque os meios de comunicação nesses países, né, que são ditatoriais, onde ocorrem muitas perseguições, os meios de comunicação estão na mão do governo. Por isso as mídias internacionais não conseguem entrar lá para fazer divulgações. E o outro motivo é que há uma má vontade mesmo, eles não querem, não se importam com a obra de missões, a não ser que essa obra de missões seja, por exemplo, da Igreja Católica. Aí sim é amplamente divulgado, como foi o caso, você vai se lembrar, no ano passado, da expulsão das freiras católicas lá num país aqui da América Central, né, na Nicarágua, e aí isso foi amplamente divulgado. Por quê? Porque é católica, né? É uma missão católica. Então acontece que há uma má vontade mesmo em relação às missões evangélicas. Vamos ver aqui no próximo parágrafo, diz assim, ó: por isso precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados, informações sérias, né, e objetivas. Por exemplo, sites como a Sename, Missão Portas Abertas, Voz dos Mártires, prestam um excelente serviço de informação, né? Então a gente tem que entender o seguinte: não adianta a gente ignorar, tem que envolver a igreja. O povo tem que estar sabendo. Por isso, você que é líder, você que é dirigente, tem que mesmo divulgar esse trabalho. Divulga esses sites que aqui estão, tá? Você tem uma agência de missões, divulga a sua agência de missões da sua igreja. O povo tem que saber, tá? A gente tem que começar a se envolver mais com a obra de missões, pelo conhecimento. O conhecimento dessas coisas que acontecem aqui é que vai fazer a diferença, que vai fazer com que a igreja se posicione mais. Vamos para o próximo subtópico. O tema é ore pela igreja perseguida. Vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim, ó: devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários desse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, ore para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanime diante das perseguições, tá? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele é o primeiro que pede oração, né? Porque ele fazia a obra de missões, e ele não pediu pela vida dele, mas ele pediu algo que tem que ser parte das nossas orações. Olha o que ele pede lá em Efésios 6, 18, vamos ver o verso 19, diz assim, ó: e por mim, ele pede oração, né? E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, né? A gente vê que ele não pediu nem pela própria vida, ele não pediu, ore por mim para Deus me proteger, ele não pede isso. Ele pede para que quando ele falasse, ele tivesse mais ousadia e fizesse mais notório o Evangelho. Muito interessante, né? A gente tem que orar nesse sentido, para que os cristãos que estão na Coreia do Norte, que estão na Índia, que estão na Somália, na Eritreia, que eles possam ser mais ousados, que eles possam ganhar mais almas. É assim que a nossa oração tem que ser nesse sentido, tá? A oração tem que ser mais específica, saber onde eles estão. Por isso que a igreja tem que ter conhecimento, tá? Por isso que é importante divulgar. Lá no site Portas Abertas, por exemplo, tem pedidos de oração.
tá? Eles tomam conhecimento dos irmãos que estão na obra missionária e eles pedem oração por determinada igreja, determinado ponto de pregação, determinado centro religioso, eles pedem oração. Então vale a pena orar de forma específica, conhecendo o trabalho, né? Bom, meus irmãos, olha só, vamos lá. Sobre aquela pergunta que eu falei que é importante você saber, nós falamos aqui de perseguição e essa perseguição acontece na sua grande maioria nos países da janela 1040. Agora, de acordo com o texto do sermão profético, onde Jesus fala lá em Mateus 24 que o evangelho do reino alcançaria todos os locais da terra, né? E então viria o fim. Por que será que os países da janela 1040, países não alcançados, eles vão impedir a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja? Vamos lá, vamos tratar da seguinte forma. Olha, quando você pega a janela 1040, né, que foi estudada na lição anterior, o centro dela, o meio dela ali, é exatamente Israel, aonde tudo começou, aonde os irmãos saíram pregando o evangelho. Eles passam dali e Filipe evangeliza o eunuco vai para a África. Outros grupos foram para a África também. Paulo passa primeiro para a Ásia, né, aonde hoje é a Turquia, forma as 7 igrejas da Ásia, e depois dali ele passa para a Europa, aonde ele vai evangelizar, aonde hoje é a Grécia. Então ele vai, tudo aquilo ali, irmãos, foi evangelizado, tudo aquilo ali foi falado do reino de Deus. O evangelho já passou por ali, mas historicamente, aonde o evangelho passou, aonde passou o evangelho, houve um esfriamento, como toda aquela região da janela 1040, como na Europa, né? A Europa hoje é fria, como passou também nos Estados Unidos, tá? Hoje o evangelho lá também esfriou, como está esfriando no Brasil, tá? Então em breve vai chegar o fim, tá? Porque o evangelho já está alcançando todas as tribos, línguas, raças, povos, nações, e se não for pelos pés dos missionários, vai ser pela internet, e de um jeito ou de outro esse evangelho já está chegando em todos os locais do mundo. Amém, meus irmãos? Vou passar aqui, vamos para o tópico 3, o tema desse tópico é: se envolva com a causa da igreja perseguida. Bom, vou ler um parágrafo aqui. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo, por ser que ele viajei aqui na leitura. Pode ser que ele nos chame a atuar de maneira mais efetiva e diretiva com a causa dos crentes perseguidos. Olha que interessante. Então, o nosso envolvimento com a obra, né, de Deus, com as obras de missões, ele sempre começa com a oração. Começa com a oração e ele vai subindo, escalonamente, assim, ele vai subindo, tá? Ele vai, depois da oração, você passa pelos contatos, alguns sites, algumas agências colocam contatos com o missionário, muito interessante isso daí, tá? Hoje tem mídias sociais, é fácil fazer contato com os irmãos que estão nas missões, tá bom? E ele vai e continua, né? Você passa a ajudar de forma financeira também, é importante. E quem sabe talvez você abrigue, né? Abrigue na sua casa mesmo irmãos que estão voltando das missões. É um envolvimento com a obra missionária, tá? Todo apoio que você fizer em obra missionária é o seu envolvimento com missões. E quem sabe, talvez até da sua família mesmo, saia alguém que vá ao campo missionário, fazer a obra de missões. Isso é muito interessante. Então, tudo começa com o envolvimento da igreja, dos irmãos em obra missionária. Amém, meus irmãos? Esse aqui é o nosso vídeo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 11 da revista da CPAD. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aí. Vamos aqui, né, melhorando cada vez mais o conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima aula.